Você já se perguntou sobre qual investimento poderia trazer um bom retorno para você com a segurança da renda fixa? Essa é uma pergunta, uma questão bastante relevante e pertinente, porque é muito comum o investidor brasileiro, principalmente o investidor iniciante, associar segurança à renda fixa e renda fixa a um retorno modesto. E por isso associamos a segurança a investimentos que trazem um retorno menos interessante. Essa percepção é compreensível e eu acredito que seja diretamente relacionada à prática do brasileiro de investir na poupança, que é um dos investimentos mais seguros e considerado popular entre os brasileiros. Só que também é do conhecimento hoje da maioria dos brasileiros de que é um investimento que entrega um resultado muito ruim. E mesmo assim ainda tem muitos investidores brasileiros que colocam seu recurso financeiro na poupança. Se você pesquisar onde os brasileiros investem, você vai se espantar. Presta atenção. A caderneta de poupança continua sendo o principal investimento do brasileiro. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, 25% do brasileiro tinha recurso investido na caderneta de poupança. E olha só, se eu considerar apenas a população investidora, o percentual de pessoas que é considerado investidor no Brasil, 68% tem recurso na caderneta de poupança. A boa notícia é de que o número de pessoas que utilizam a caderneta de poupança como investimento tem diminuído. De 2022 para 2023 diminuiu bastante e continua diminuindo. Então, mesmo sendo a caderneta de poupança um investimento muito popular, muito conhecido e utilizado pelo brasileiro, esse tipo de investimento está perdendo cliente. O número de pessoas que aplicam na caderneta de poupança tem perdido números aí ao longo dos anos. Nos últimos anos, inclusive, o valor retirado da caderneta de poupança no Brasil foi maior do que o que foi colocado. E olha só, é o terceiro ano consecutivo que isso acontece. Então, eu acredito que esse trabalho de divulgação, de educação financeira, de outros produtos financeiros, tem ajudado bastante ao cidadão brasileiro a se conscientizar sobre isso, sobre a possibilidade de investir o seu recurso financeiro em outro tipo de investimento que traz um retorno bem melhor do que a caderneta de poupança aqui no Brasil. Bom, aí talvez a pergunta que você esteja se fazendo é o seguinte: se as pessoas estão saindo da poupança, se os brasileiros estão saindo da caderneta de poupança, para onde esse investidor está indo? O que está fazendo com o dinheiro? O que ele descobriu que entrega uma rentabilidade melhor? Qual seria agora o destino para uma performance melhor e também segura? Bom, aí muita gente nesse momento deve estar pensando em CDBs, LCIs, LCAs, só que a renda fixa é um universo gigantesco, inclusive não só no Brasil. E diga-se de passagem, nos Estados Unidos tem vários produtos financeiros desse tipo que você pode acessar daqui do Brasil. E por que os brasileiros estão considerando investir em renda fixa americana e por que você deveria pensar sobre essa possibilidade? Por causa do fator dólar. Eu vou dar uma explicação didática para isso. Imagina o seguinte: você ganha R$3.000 na empresa que você trabalha e as suas despesas mensais, mercado, a tua cesta de produtos que você consome todo mês custa aproximadamente R$2.500. Nesse caso, sobra R$500 no teu orçamento, correto? Você pode usar para investir, passear, fazer o que quiser. Você ganha R$3.000 e tuas despesas somadas custam R$2.500, sobrou R$500. Agora, e se o seu empregador aumentar o teu salário para R$3.500, que parece ser muito bom, mas os seus custos, as suas despesas que eram R$2.500 passaram para R$3.000? Mudou alguma coisa para você? Claro que não, vai continuar sobrando R$500. Talvez até um pouquinho menos, porque talvez você se encaixe em outro perfil do imposto de renda, vai ter um desconto um pouco maior. O fato é que, se o seu salário aqui no Brasil aumentar em R$500, mas as suas despesas, o preço das coisas aumentar em R$500, você não vai perceber uma melhora efetiva, você não vai perceber nem uma valorização do teu salário. Embora tenha acontecido, porque o teu salário aumentou, mas o preço das coisas também aumentaram. Daí que está o ponto interessante de investir na renda fixa americana, porque você está buscando um retorno sobre o seu dinheiro a uma taxa de juros, só que a uma taxa de juros dolarizada, pois a renda fixa americana está diretamente relacionada ao dólar. O dólar é uma outra moeda que é importante pontuar, que vale quase 6 vezes a mais do que o real. Então, em última análise, para você investir em renda fixa e perceber a valorização, perceber o poder de compra, para você ter um retorno real, é indispensável pensar em uma renda fixa dolarizada. Porque se a taxa de juros hoje está entregando 11,25
11,25 e você investe em renda fixa aqui no Brasil a 11,25, mas o preço no mercado está subindo 12, 13%, se o preço das coisas está subindo no mesmo ritmo, note, vai ser difícil você perceber o aumento de poder de compra. E é claro que a taxa de juros aqui no Brasil, ela só fica alta, ela permanece alta enquanto a inflação está alta. Por isso que quando você dolariza a tua renda fixa, investe na moeda americana, existe um componente que é incrementado à sua valorização ou potencial de retorno dos seus investimentos, que é justamente esse fator dólar. A variação cambial que nos últimos anos multiplicou o dólar por quase 6. Mas aí talvez você esteja me perguntando o seguinte, qual seria a renda fixa dolarizada, Bruno? Bom, nos Estados Unidos existem várias categorias de renda fixa muito semelhantes ao que acontece aqui no Brasil. Vou falar sobre algumas aqui. Tem os títulos do Tesouro, títulos municipais, que são certificados de depósito, e os bonds. Então esses tipos de renda fixa acabam oferecendo aí grandes possibilidades, aí, oportunidades de investimento em renda fixa no exterior. Cada um, obviamente, com o seu próprio perfil de risco, retorno, liquidez, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. O ideal nesse caso é de que cada investidor identifique o seu perfil, o seu objetivo financeiro, a sua tolerância ao risco, para aí sim depois decidir qual renda fixa investir. Em relação aos bonds, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tipo de investimento a partir de agora. Uma das formas mais fáceis de investir no exterior em renda fixa é através dos bonds, porque as contas internacionais, as corretoras fora do Brasil oferecem esse produto com muito fácil acesso. Então, para quem é brasileiro, consegue investir nesse produto financeiro de forma bastante simples. O que são bonds? Talvez você esteja me perguntando, vou explicar. São títulos de dívida. Quando você empresta seu dinheiro para o governo ou para uma empresa e recebe juros em troca. Por isso, inclusive, é um investimento com retornos previsíveis. Na hora que foi contratado ali, já está dizendo qual é o retorno que você deve esperar. Tem dois tipos de bonds. Bonds do governo, maior segurança, como o Tesouro Direto aqui no Brasil, e bonds de empresas, para quem busca maior rentabilidade, mas não é tão seguro quanto bonds do governo. Muitos investidores, inclusive, preferem investir em fundos de bonds, ou ETFs de bonds, porque aí reúne vários bonds em um único investimento, então torna o processo mais prático e mais simples ainda, e até mais diversificado. E esses ETFs, é importante lembrar que tem gerenciamento profissional, então tem um profissional dedicado que fica ali trocando os bonds, comprando, vendendo. É uma maneira de você comprar vários bonds com uma gestão de profissional especializado, como eu falei, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil em relação aos ETFs. Então os bonds são opções de investimentos no exterior, portanto dolarizados, que conferem para você um pouco mais de estabilidade e segurança se comparado a ações. Então se você busca um retorno interessante com a segurança da renda fixa, os bonds se colocam aí como uma opção bastante interessante. Lembra que eu falei que os bonds também são oferecidos por empresas? Então por isso eles são frequentemente classificados por uma agência de risco, verificando o risco de cada empresa que está emitindo aquele título, para que você possa comparar, medir o grau de risco de um bond para outro, porque é de uma empresa para outra, e depois tomar uma decisão de qual comprar. Essa medição, essa verificação de grau de risco, verifica justamente a probabilidade que um emissor tem de pagar o seu compromisso ou não. É igual um CDB aqui no Brasil. Quando tu compra um CDB de um determinado banco, você contrata ele e ele diz, daqui a tanto tempo te devolvo com juros. Mas é claro, existe um risco daquele banco não te pagar. E por isso que existe uma classificação de risco para cada título emitido. Nos Estados Unidos não é diferente, nos bonds não é diferente. Quais são as vantagens e desvantagens dos bonds? Vamos começar pelas vantagens. Uma delas é a previsibilidade. Você está investindo em um produto de renda fixa, tem uma certa regularidade de pagamento de rendimento. Então, tu tem realmente uma previsão de receita, de renda caindo na tua conta. Uma outra vantagem é a segurança. A renda fixa americana é considerada a renda fixa mais segura do mundo. Então, se você investe em renda fixa por causa de segurança, a renda fixa americana é melhor ainda. Nesse caso, a diversificação também é uma vantagem. Você pode investir em vários bonds de uma vez só. Além do fato de investir em bonds já é uma diversificação, então reduz o risco geral da sua carteira, se você tem uma carteira de vários ativos, e com o ativo que eu falei, que é dolarizado. Só o fato de ser dolarizado, na minha avaliação, já é um componente de segurança também, porque tem uma correlação negativa com investimentos aqui no Brasil. Quais seriam as desvantagens dos bonds? Bom, nesse caso, como tem bonds emitidos por empresas, então não só pelo governo, tem o risco de crédito da empresa não pagar. Corre o risco da empresa não pagar os juros ou o valor final, ou ambos. Por isso é importante ficar atento, no caso de decidir comprar um bonde de uma empresa, ficar atento em relação à agência de risco lá, que diz o risco que cada empresa tem de pagar ou não aquele compromisso financeiro. Busque, então, aquelas que têm menor
risco se você optar por bonds de empresas. No caso de Tesouro Americano, acho que nem vale a preocupação, porque é considerado o investimento mais seguro do mundo. É importante lembrar também que tem um risco dos juros, como um pré-fixado aqui no Brasil. Se você contratar um CDB pré-fixado aqui a uma taxa de juros de 10% algum tempo atrás, achando que estava muito bem, agora a taxa de juros já está 11,25%, então você apostou num juros que não ia subir, mas subiu. Então, se a taxa de juros nos Estados Unidos aumentarem, o valor de mercado dos bonds pode cair. E uma outra desvantagem também, que eu não sei se eu posso dizer que é uma desvantagem, porque quem está investindo em bonds está buscando justamente um pouco mais de segurança. Mas é fato que os bonds vão acabar conferindo para você um retorno menor do que você vai encontrar em ações, por exemplo. Mas é porque é um produto financeiro diferente. Então, especialmente se você busca um investimento de longo prazo, ações de empresas americanas faz muito mais sentido para você, porque te torna mais seguro por causa do efeito do longo prazo, você tem uma janela de tempo maior, ao mesmo tempo que oferece uma rentabilidade melhor. Por que que o investidor brasileiro deve considerar investir em renda fixa americana? Então, mais uma vez, recapitulando: diversificação de portfólio, segurança e estabilidade, refúgio seguro, porque, bom, a gente está falando da renda fixa e ainda da renda fixa americana, exposição ao dólar e, obviamente, a oportunidade de você investir numa economia robusta. Então, você ter uma parte do seu dinheiro em uma das maiores economias do mundo faz muito sentido. Para finalizar, qual a novidade que eu tenho para você? A Nomad, que é parceira aqui do canal, é a conta que eu uso, incluiu dentro do aplicativo dela uma plataforma para investir em renda fixa americana. Então, a gente está falando de renda fixa em dólar no aplicativo da Nomad. Inclusive, você vai ter acesso e poder comprar os bonds americanos. Para investir é muito fácil, aplicativo todo em português, fácil e prático. É importante lembrar que não tem taxa de corretagem, tem o IOF reduzido, 0,38 para conta de investimentos e ainda tem cupom. Muita gente me pediu um passo a passo, não é nada difícil, mas eu vou fazer questão nesse vídeo de dar um passo a passo para você, caso você tenha alguma dúvida sobre como é abrir uma conta na Nomad, o que você precisa fazer. Caso você esteja pronto para investir em renda fixa americana, não vai faltar mais nada. Vamos do início. Se você não tem conta na Nomad, vai aparecer um QR Code na tela agora que você precisa escanear para poder acessar o aplicativo para download. Baixe o aplicativo da Nomad e crie sua conta. Na sequência, você vai fazer o seguinte: abre o aplicativo, clique em criar conta, você vai precisar inserir seus dados pessoais e seguir com as instruções na tela. Na seção de código de convidado, coloque o código de convidado Bruno40. Isso aí é para você ganhar até $40 de cashback, não esquece. Prepare-se para enviar uma foto do seu documento de identidade ou uma selfie para confirmar sua identidade. Ative sua conta. Após a verificação, você vai receber um e-mail confirmando que a sua conta está ativa. É claro que com sua conta global da Nomad, você vai poder investir também em ações, ETFs, que eu já falei várias vezes aqui no canal e não é o tema desse vídeo. Hoje a gente está falando de renda fixa americana, os bonds em especial. Caso você esteja se perguntando e eu não tenha falado, não tenha lembrado, não tem taxa de corretagem na Nomad. Isso é muito importante. E nem taxa de manutenção. É simples, aplicativo em português, não tem segredo, pessoal. É simples assim, como eu acabei de mostrar para vocês. Além do QR Code que eu vou mostrar para você aqui novamente, você pode também usar o link que eu vou deixar aqui na descrição para poder baixar o aplicativo. Não esqueça de colocar o cupom Bruno40 para você não perder a chance de ganhar até $40 de cashback, tá? Eu vou deixar todos os detalhes aí desse regulamento na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo que eu mostrei para você o passo a passo para abrir conta na Nomad, você sempre me pediu isso. Hoje eu fiz questão de te atender. Não esquece de dar um like nesse vídeo aí, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito e me conta aqui no comentário se você gostou de saber que existe essa possibilidade de investir em renda fixa lá fora. Você já investe em renda fixa americana? Me conta aí. Onde você investe nos Estados Unidos? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.